Marina, temos o Programa Nacional de Saneamento Básico, que estabelece metas para cidades poderem ter aí o saneamento básico concluído para toda a população. Esse tipo de programa é o suficiente para poder garantir a execução para chegar para a população o saneamento básico? Bom, Fê, você trabalha comigo há bastante tempo, a gente está na política há bastante tempo, que a gente já sabe que nada sozinho vai ser suficiente para resolver um problema complexo. Não vai ser uma política, não vai ser um marco legal, não vai ser um programa, não vai ser um orçamento, não vai ser um projeto. São contribuições que vão sendo construídas no tempo para que a gente avance um problema tão complexo quanto esse. O Brasil ainda tem mais da metade dos municípios sem coleta e tratamento de esgoto. Idade média. Então, esse é um programa importante, que eu acho que traz um avanço significativo, porque a discussão que a gente tem aqui em relação à Sabesp, por exemplo, é uma discussão muito diferente que a gente tem em outros lugares do país, que não tem nem uma empresa, não tem nem coleta, nem tratamento de esgoto institucionalizada na região, na cidade. Então, aqui a gente tinha o privilégio de poder discutir uma privatização ou não, uma desestatização ou não, onde ficaria o controle de uma empresa que já prestava um serviço muito bem feito para uma grande parte da população. Tem muito lugar que não tem isso. Então, acho que ali, se o poder privado poder chegar, as empresas poderem chegar para contribuir, tem um lugar diferente do que a discussão aqui. É muito importante que a gente coloque a prioridade de universalização, de coleta e tratamento de esgoto para o país inteiro. E as formas como a gente vai chegar a isso são muitas, são diferentes entre si e são complementares. Acho que é bem importante isso que você traz, que as formas que iremos chegar são diferentes entre si, né? Porque, enfim, a gente vê aí políticas do governo nacional para a instalação de cisternas em alguns estados do país, enquanto que a gente que vive aqui em São Paulo não imagina isso, né? Assim, quando a gente fica vendo na televisão, tantas cisternas, tantas caixas d'água foram levadas e colocadas, a gente não consegue imaginar isso aqui, a gente só abre a torneira e tem lá a água. Mas enfim, então, nosso plano nacional aí é fundamental para poder fazer esse desenvolvimento. Bem, Marina, você acredita que a saúde absorve os custos da falta de saneamento? Valores enviados para a saúde absorvem aí essa falta de planejamento e de desenvolvimento que a gente tem no básico, na água? Não tem como fazer isso, porque aqui é um investimento que é feito uma vez e resolve um problema. A saúde se torna um custo constante, porque se torna um aumento de custo constante que as pessoas continuam adoecendo por algo prevenível. E esse é um jeito ruim de gastar o dinheiro. É burro gastar o dinheiro assim. Ao investir em saneamento, a gente garante essa redução desse custo e essa possibilidade de usar esse dinheiro para outras coisas. Porque falta dinheiro na saúde. É caro, a saúde tem se tornado cada vez mais cara. Se a gente conseguir desonerar a saúde de custos que poderiam ser evitados, a gente consegue oferecer um melhor tratamento para quem de fato precisa. Entendi. Bem, seguindo essa lógica, então, por que você acha que a gente não faz o investimento? O saneamento básico não é prioridade, e sim o gasto praticamente na saúde, né? Porque a gente tem muito investimento feito na saúde e a gente não olha para essa questão de prevenção no nosso país. Investir em saneamento é caro, demora bastante tempo e não dá voto. Túnel embaixo da terra não dá voto. Então isso eu acho que é um dos grandes motivos pelo qual o saneamento nunca foi priorizado, porque demora para ficar pronto, não se completa no ciclo eleitoral. É um investimento muito caro e é uma escolha que você precisa fazer como investimento de médio a longo prazo. E isso tem um custo para o político, isso tem um custo para a pessoa que vai tirar dinheiro daqui para por aqui, é ruim. E por isso que eu acho que a política nacional, o marco nacional, são tão importantes, porque trazem parâmetros para que isso aconteça com financiamento nacional, com financiamento da União, e a gente precisa falar mais sobre isso, para que isso se torne de fato um tema que paute as eleições, que amarre compromissos políticos, que se torne uma prioridade. Que consiga ultrapassar o período eleitoral, né? Sim. Porque é isso, o político não quer fazer porque ele quer fazer a inauguração, quer tirar ali a plaquinha, quer ter a plaquinha com o nome dele, né? E isso porque a gente tem o privilégio de estar no estado que tem o maior número de universalização, o maior número de residências conectados com o sistema tanto de coleta quanto de tratamento. São Paulo hoje é uma referência, ainda que a gente tenha muito a avançar, porque ainda não atingimos a universalização, principalmente na zona rural e nas cidades mais vulneráveis do estado. Ou nas periferias urbanas, né?
Sim. Bem, trazendo alguns dados aqui, já que chegamos aí nesse assunto, né? Dados da Agência Brasil trazem, né, que mais de 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água tratada no dia de hoje. E o Marco Legal de Saneamento básico diz que, em julho de 2020, estabeleceu metas de universalização desse serviço para 2033. Bom, faltam 7 anos. Na sua opinião, quais projetos e políticas públicas precisam ser implementados para que isso aconteça? Bom, eu posso falar de São Paulo, ainda tenho um pouco domínio de falar do país como um todo, espero poder falar em breve, mas São Paulo, que é onde eu estou bem dedicada nos últimos anos, a gente tem um compromisso de que com a privatização e a venda da Sabesp, o governo chegue na universalização até 2029. É um compromisso muito ousado. Ele reduz esse cronograma de 2033 para 2029 para que a gente chegue na universalização do tratamento. O que a gente pode fazer? Ter sido contra ou a favor da privatização da Sabesp dependia muito do modelo, do desenho das promessas. Agora a gente tem que cobrar. E a Assembleia Legislativa vai precisar continuar cobrando, vai precisar de bons deputados. Quem sabe vou ter você lá para poder garantir que esses compromissos de fato aconteçam, que a gente chegue na universalização até 2029, que a gente faça esse investimento que está sendo antecipado aí em torno de 10 bilhões de reais nos melhores lugares e que a gente tenha transparência para saber onde está acontecendo isso, que a gente reduza a nossa perda d'água. A gente perde 30% da água. É um absurdo. É um absurdo no estado de São Paulo. Crise hídrica, no momento de falta de água, no momento de mudanças climáticas, cada gota conta muito pra gente jogar tanto água fora. Então, é esse papel de garantir que o que foi prometido de fato aconteça, que precisa acontecer agora. Perfeito, Marina. Bem, continuando aqui. Marina, apesar do estado de São Paulo ter 96% de cobertura do abastecimento de água, ainda há cerca de 1,6 milhão de pessoas sem acesso à água encanada. Como explicar essa contradição no nosso estado, né? É exatamente o que a gente estava falando. Acho que esse é o estado mais próximo da universalização, mas com milhões de pessoas fora da água. Essa universalização prometida para 2029 diz respeito a isso. E aqui a gente está falando principalmente das periferias dos centros urbanos. Então, todo mundo a gente já entrou em muitas periferias que foram sendo construídas de forma que sem acesso à água, sem acesso à coleta de tratamento. A gente está falando de zonas rurais. E esses são 2 grandes desafios que primeiro precisavam ser diagnosticados para agora poderem ser priorizados. Marina, você trouxe, né, a questão das periferias aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, que ainda falta água, mas a maior parte desses lugares que são ocupações, que são invasões, como é colocado pelo governo, são lugares que são ilegais. E como que a gente pode trabalhar com isso com uma empresa legal, que é uma empresa que precisa cobrar por essa água, precisa cobrar por esse tratamento de esgoto e fazer a ligação nesses lugares que são ilegais, que foram ocupados aí pela população? Bom, tem uma questão muito clara que para chegar na água a gente precisa da regularização habitacional, regularização fundiária. Em áreas de invasão, em áreas que não estão regulares, você não pode levar o serviço de água e saneamento. O que você já pode levar o serviço de luz, o de água e saneamento hoje não é permitido. Tem alguma possibilidade de se fazer, mas isso significa que se você leva água e saneamento, a gente consolida aquela ocupação. E ao momento que ela virou consolidada, se torna muito difícil de tirar. E dentro dessa possibilidade, dessa questão, a gente tem uma discussão dificílima, que é entre as zonas de proteção ambiental. E eu vou dar um exemplo bem claro aqui. A gente tem a represa Billings e a represa Guarapiranga, que são centrais e vitais na nossa segurança hídrica. A gente tem em volta delas áreas de proteção ambiental, porque ter floresta em volta de água é fundamental para a produção de água. E a gente tem áreas que estão sendo invadidas e ocupadas, e algumas já muito consolidadas há muito tempo, outras que estão sendo recentemente ampliadas pelo papel de grileiros criminosos que vendem para a população vulnerável terrenos que não sabem que aquele não pode ter, instalam as pessoas lá e não chega água e saneamento. E daí a Sabesp diz que não pode levar água e saneamento, não pode tratar a água, porque para fazer isso o município precisa declarar uma zona de ocupação permanente. E não querem fazer isso porque é uma área de proteção ambiental. E você cria uma situação em que as pessoas estão morando lá, jogando esgoto direto nas represas, piorando a nossa situação. Jogando in natura, sem nenhum tratamento, sem nenhuma regularização. Então é uma situação bastante complexa, mas que para mim passa por a gente resolver o problema por partes. Uma coisa é impedir que jogue o esgoto lá.
Depois a gente entende o que fazer com essas pessoas. E o primeiro passo é garantir que não tenha mais nenhuma grilagem, que a gente não tenha nenhuma mais pessoa ocupando um espaço de proteção ambiental e garantir a segurança hídrica. Se a gente for depender de resolver tudo para conseguir garantir o acesso à água e saneamento básico e a proteção dos mananciais para que a gente possa avançar, a gente nunca vai fazer o que é mais importante. Mas é super complexo.